Se me perguntassem qual é o significado da minha vida, eu responderia imediatamente a família. Família é o que eu trabalho e vivo neste mundo. Gosto de voltar para casa de longas viagens e ver os rostos alegres dos meus filhos e tocar o corpo terno da minha esposa. São emoções inesquecíveis, mas é uma pena que tudo esteja no passado. Me deparei com uma escolha difícil e uma conversa que mudou toda a minha vida. Cada vez que me sento ao volante do meu caminhão, sinto não só o peso da responsabilidade sobre os meus ombros, mas também a emoção da viagem que tenho pela frente. A estrada para mim não é apenas asfalto sob as rodas, é a minha segunda casa, onde passo grande parte da minha vida. Muitos acreditam que a vida de um caminhoneiro de longa distância é de solidão e separação da família, e eles têm razão. Mas para mim é também uma oportunidade de conhecer novos lugares, de testemunhar o nascer e o pôr do sol nos recantos mais inesperados do nosso país. Toda viagem começa da mesma maneira. Verifico a carga, pego os documentos e monto uma playlist com minhas músicas favoritas. A música me ajuda a não me sentir cansado e alegra as longas horas de estrada. Mas o mais importante para mim nessas viagens é voltar para casa. O momento em que viro a chave e a fechadura da minha porta é mais precioso para mim do que quaisquer estradas e paisagens fora da janela. Desta vez não foi exceção. Poucos dias antes de voltar para casa, já comecei a sentir uma leve excitação. Pensamentos sobre como conheceria meus filhos, como abraçaria minha esposa giravam em minha cabeça. Até pensei em que jogos iríamos inventar desta vez, que histórias lhes contaria antes de dormir. E os presentes? Procuro sempre trazer algo especial para eles. Desta vez escolhi um conjunto grande de Lego. Eu sei como eles adoram passar horas conectando peças coloridas, construindo cidades inteiras. Chegar em casa sempre evoca em mim um sentimento especial. Não é apenas a alegria do reencontro que se aproxima, mas também o alívio de estar de volta com a minha família, entre aqueles que me esperam e a quem amo imensamente. Quando dirijo pela nossa rua, meu coração começa a bater mais rápido. Estaciono, saio e vou até a porta da nossa casa. Atrás desta porta, minhas pessoas mais queridas estão me esperando, e nesse momento esqueço tudo no mundo. Assim que abri a porta, o mundo atrás de mim desapareceu. Tudo que restou foi a luz quente do corredor e os sons reconfortantes da lareira. Meus filhos Jack e Alan correram em minha direção, gritando de alegria, abraçando minhas pernas. Papai está de volta. Suas vozes soavam como música aos meus ouvidos. Abaixei-me para pegar os dois, um em cada braço, e os abracei com força. Suas risadas e rostos emocionados encheram meu coração de calor. Dorothy apareceu na porta da cozinha com um sorriso que fez meu coração bater ainda mais rápido. Bem-vindo ao lar, meu amor, disse ela com os olhos brilhando de felicidade. Colocando as crianças no chão, fui até ela e a abracei, sentindo o cheiro familiar de seus cabelos. Ficamos sem dizer nada por alguns momentos, apenas curtindo a proximidade um do outro. Depois que a excitação inicial passou, tirei os presentes. As crianças gritaram de alegria ao ver uma grande caixa de Lego. Isto é para vocês dois, eu disse, e eles imediatamente começaram a examinar a caixa, discutindo o que construiriam primeiro. A noite transcorreu em um ambiente acolhedor e familiar. Reunimos-nos na cozinha onde Dorothy preparara o jantar, meu prato preferido, batatas assadas com alecrim e bifes grelhados. À mesa partilhávamos novidades, contando histórias uns aos outros. As crianças cantavam alegremente, contando suas aventuras na escola e em casa, enquanto Dorothy sorria ao nos ouvir. Depois do jantar, fomos para a sala. Ajudei as crianças com um novo conjunto de Lego enquanto Dorothy servia o chá. Rimos, brincamos e me senti energizado e feliz com aquela simples noite familiar. Quando as crianças começaram a bocejar, levei-as para a cama. Conte-nos uma história, pai, Jack pediu enquanto eu os colocava na cama, e contei-lhes uma história de terras distantes e bravos exploradores até que seus olhos se fecharam e eles adormeceram, sorrindo em seus sonhos. Quando voltei para a sala, encontrei Dorothy sentada no sofá com uma cueca nova, que estava tão aberta que não resisti, e nos entregamos à paixão, e depois fomos dormir juntos. No dia seguinte ao meu retorno, decidi fazer uma surpresa para Dorothy. Vamos sair para algum lugar hoje à noite, sugeri a ela pela manhã, observando seu sorriso que iluminava tudo ao nosso redor. Para o nosso restaurante, talvez, ela adivinhou imediatamente. Eu apenas balancei a cabeça, vendo seus olhos brilharem de alegria. Era a nossa casa, onde a pedi em casamento há 18 anos, um lugar onde fomos nos momentos mais especiais das nossas vidas. O dia inteiro foi repleto de uma agradável expectativa.
Primeiro levei as crianças para os pais de Dorothy, depois peguei Dorothy no trabalho e fomos para casa nos preparar para a noite. Observei-a escolher um vestido e não pude deixar de admirar o quão linda ela era. Eu mesmo selecionei um terno simples, mas elegante. Eu queria que esta noite fosse especial para nós dois. Ao chegarmos ao restaurante, fomos calorosamente recebidos. Este lugar parecia uma segunda casa para nós, onde cada canto estava cheio de memórias. Fomos levados à nossa mesa favorita perto da janela. A luz das velas iluminava suavemente a mesa, criando um ambiente aconchegante e romântico. Naquela noite fomos atendidos por um garçom chamado Antônio. Ele trabalhava aqui há vários anos e Dorothy e eu o conhecíamos muito bem. Ele sempre foi educado e amigável, mas desta vez seu comportamento me pareceu um pouco estranho. Parecia que ele estava prestando muita atenção em Dorothy, seus olhares pareciam excessivamente pessoais. A princípio pensei que fosse minha imaginação e decidi não insistir nisso. Pedimos o jantar e tentei me concentrar em Dorothy, aproveitando cada momento que passamos juntos. Durante o jantar conversamos sobre muitas coisas, relembrando nossos primeiros encontros, planos para o futuro. Percebi que os olhos de Dorothy brilharam quando ela falou sobre nossos filhos e alguns planos para o fim de semana. Rimos, compartilhamos nossos pensamentos sobre novos lugares que vi em minhas viagens. Tudo estava perfeito, exceto pela estranha sensação que tive com os olhares de Antônio. Depois do jantar decidimos dar um passeio no parque próximo. A noite estava quente e estrelada e caminhávamos lentamente de mãos dadas, aproveitando o silêncio e a proximidade um do outro. A casa estava vazia porque decidimos mandar nossos filhos passar a noite com os pais de Dorothy, então a casa era toda nossa e não só tivemos uma noite romântica, mas também uma noite. No dia seguinte, depois do café da manhã com Dorothy, fui buscar as crianças na casa dos pais de Dorothy e voltei. Dorothy me pediu para ir até a loja local para comprar alguns mantimentos e eu concordei com entusiasmo. Ultimamente tenho gostado de fazer recados, pois me deu a oportunidade de saborear os aspectos cotidianos da vida familiar, algo que senti muita falta enquanto estava na estrada. Ao entrar na loja, minha atenção foi atraída para uma figura familiar no corredor de refrigerantes. Era Maria, a gerente do nosso restaurante favorito. Ela pareceu um pouco surpresa ao me ver, mas rapidamente sorriu e acenou. Olá, que inesperado ver você aqui, ela disse se aproximando de mim. Oi Maria. Sim, só passei por aqui para algumas coisas. Como está o restaurante? Conversamos brevemente sobre o trabalho e como foi o último serviço de jantar. Então, inesperadamente, a conversa voltou-se para Dorothy. Você sabe, Maria começou a olhar em volta como se procurasse as palavras certas. Vi sua esposa aqui algumas vezes nas últimas semanas. Ela veio ao restaurante tarde da noite. Achei estranho já que vocês costumam vir juntos. Meu coração pulou uma batida. Ela veio sozinha, perguntei, tentando esconder minha preocupação. Sim, e o que é ainda mais estranho, ela não estava sozinha. Antônio, um de nossos garçons, a acompanhou até o carro depois de fechar. Sinto muito, talvez não seja da minha conta, mas achei que você deveria saber. Agradeci a Maria por sua honestidade, embora minha mente estivesse repleta de pensamentos. Trocamos números de telefone caso eu precisasse saber mais. Dirigindo para casa, tentei juntar tudo. Dorothy nunca mencionou visitar o restaurante sem mim, muito menos encontrar-se com Antônio. O que isso poderia significar? Eu precisava reunir mais informações antes de tirar qualquer conclusão. Mas uma coisa estava clara, minha paz estava perturbada e eu tinha que descobrir o que estava acontecendo. Voltei para casa e o dia inteiro passou como se nada estivesse errado, apenas um típico dia em família e nada mais. Na manhã seguinte, enquanto tomava café na cozinha e olhava os desenhos das crianças na geladeira, percebi que não poderia viver na ignorância. Eu precisava descobrir a verdade, fosse ela qual fosse. Decidi que deveria agir com atenção e calma, para não atrapalhar a harmonia familiar sem um bom motivo. Também pensei que Maria poderia confessar tudo, o que era muito provável. A primeira coisa que decidi fazer foi falar com Dorothy, mas não diretamente sobre as minhas suspeitas. Perguntei como ela passa o tempo quando não estou em casa. Ela me contou sobre seus dias de semana, como pegava as crianças na escola, sobre as noites que passava assistindo filmes ou lendo livros e também sobre seu trabalho em contabilidade. Nem uma palavra sobre visitar o restaurante. Tentei ler nas entrelinhas, mas o rosto de Dorothy não mostrava nada além do habitual cansaço e preocupação com os assuntos domésticos. Depois do café da manhã, quando Dorothy levou as crianças para a escola, sentei-me em frente ao computador.
Começar uma investigação sobre minha própria esposa parecia fora do comum, mas eu precisava saber a verdade. Encontrei um detetive particular na internet recomendado pelo profissionalismo e descrição. Depois de ligar, combinamos de nos encontrar em um café não muito longe da minha casa. A reunião transcorreu silenciosamente e sem olhares desnecessários. Descreve a situação ao detetive, sem omitir detalhes sobre as recentes visitas de Dorothy ao restaurante e seus encontros com Antônio. O detetive assentiu, ouvindo atentamente e anotando os pontos-chave. Começaremos vigiando o restaurante, disse ele, e tentaremos apurar se sua esposa vai lá na sua ausência. Se sim, tentaremos descobrir se ela conhece alguém. Depois de discutir os detalhes e o custo dos serviços, senti algum alívio. Finalmente dei um passo para resolver esse mistério. Ainda com o coração pesado, voltei para casa para me preparar para o próximo passo, uma conversa com Maria. Eu esperava que ela pudesse fornecer mais informações que pudessem ajudar a mim e ao detetive em nossa investigação. Liguei para Maria e sugeri que nos encontrássemos depois do trabalho dela. Ela concordou, entendendo a gravidade da situação. O restaurante fechava às 22 horas, então eu disse a Dorothy que visitaria uma amiga cujo carro havia quebrado inesperadamente, mas na verdade fui encontrar Maria. Nos conhecemos perto do restaurante. Eu não queria que meu carro cheirasse a perfume feminino, então decidimos conversar lá fora. Maria parecia nervosa, mas mesmo assim não pude deixar de notar que ela estava usando uma roupa linda. Quero te pedir um favor. Em breve partirei novamente por algumas semanas e preciso que você fique de olho em Antônio para mim. Você pode ajudar? Eu propus. Na verdade, fique de olho nele. Sua voz parecia tensa. Não, eu balancei a cabeça. Contratei um detetive particular. Mas se você vir algo suspeito, me avise. Não vou esquecer o favor. Maria concordou em ajudar e depois de conversar por mais 10 minutos, finalmente ofereci uma carona para Maria para casa. Chegando na casa dela, deixei as janelas do carro abertas e fui dormir como se nada estivesse fora do comum. Ajudou um amigo? Perguntou minha esposa. Sim, tudo bem. A bateria dele acabou, trouxe uma sobressalente para ele, respondi e fomos dormir. Eu estava programado para outra viagem em uma semana, então passei esse tempo totalmente imerso nas rotinas familiares. Dorothy não levantou nenhuma suspeita, o que me agradou. Antes de partir, me despedi de todos e parti. Nas semanas seguintes, o detetive não me atualizou sobre suas descobertas. Liguei para ele algumas vezes, mas ele estava apenas coletando informações e só ficou pronto para conversar depois que eu voltasse para a cidade. O que foi bastante frustrante porque eu queria saber tudo o mais rápido possível. Eu não liguei para Maria pensando que ela entraria em contato comigo se surgisse alguma coisa importante. Eu deveria voltar para casa em uma semana, mas como terminei minhas entregas muito antes do planejado, pude voltar para casa muito mais cedo, especificamente 4 dias antes do meu retorno oficial. Era meia-noite quando resolvi voltar mais cedo, tendo comprado antecipadamente um buquê de flores e um grande ursinho de pelúcia, esperando que tudo estivesse bem e querendo surpreender minha amada. Levei o caminhão até a base, depois mudei para o carro e fui para casa. Perto da casa estava o carro de Dorothy, e no segundo andar, em nosso quarto, a luz estava acesa. Por que ela não dorme tão tarde? Pensei comigo mesmo enquanto me aproximava da casa. Desliguei o carro e fui até o porta-malas pegar os presentes, notando que a luz estava apagada, o que me pareceu estranho. Fui até a porta e girei a chave. Já era tarde e tive vontade de gritar por Dorothy porque sabia que ela não estava dormindo, mas não o fiz, porque pensei que nossos filhos estavam dormindo e não queria acordá-los. Tirei os sapatos e vi um par de tênis que não tinha visto antes. Alguns nicks. Subi imediatamente e vi Dorothy dormindo em nossa cama, em nosso quarto. Acendi a luz novamente. Não finja, eu sei que você não está dormindo, eu disse sério. Tive a sensação de que você voltaria para casa, disse ela brincando, e pulou da cama, vestindo uma lingerie extremamente sedutora na cor de uma lagoa azul. Olha o que comprei para você hoje, ela começou. Tudo isso é maravilhoso, mas onde estão as crianças? Perguntei. As crianças? Eles estão na casa dos meus pais? Fiquei presa no trabalho hoje e percebi que não poderia buscá-los na escola, então pedi ao meu pai para ir buscá-los, disse ela. Então você disse que comprou essa roupa hoje, não foi? Perguntei. Eu fiz. Eu disse hoje? Desculpe, foi ontem, acabei de ver você chegando e resolvi colocar, ela disse. E por que você não dorme tão tarde? Perguntei. Não sei, insônia, além disso eu te disse, tive a sensação de que você voltaria para casa e eu estava certo.
Além disso, você parece tão sério, está tudo bem? Acho que você precisa relaxar e posso ajudar com isso, disse Dorothy e começou a me atrair para a cama, mas senti que algo estava errado. Suas palavras me deixaram inquieto, como se ela estivesse escondendo alguma coisa e então me lembrei dos sapatos no corredor. Você comprou tênis também? Eu perguntei casualmente. Tênis? Ah, o tênis, sim, encontrei hoje na rua, disse ela. E os trouxe para nossa casa, perguntei. Bem, sim, eles pareciam legais, poderiam ser para as crianças no futuro, disse ela. E naquele momento alguém começou a ligar para meu telefone. Me distraí da conversa com minha esposa e olhei para ver quem poderia estar me incomodando tão tarde. Era um detetive, me afastei de Dorothy e peguei o telefone. Sim, Sr. Stone, despachei o caminhão, está em perfeitas condições, o que aconteceu? Comecei a tentar fingir que estava conversando com meu chefe. Tony, vem até a janela, disse o detetive enquanto Dorothy estava sentada na cama ouvindo. O detetive continuou. Você me vê? Não, senhor, eu disse. Então vi um leve clarão de luz no segundo andar da casa vizinha. Que tal agora? Disse o detetive. Sim, senhor, respondi. Tenho duas notícias para você, uma ruim e outra muito ruim. Qual você quer ouvir primeiro? Perguntou o detetive. Vamos começar com o primeiro, senhor, sugeri. Então a má notícia é que sua esposa está te traindo e nas últimas semanas acumulei mais de 8 folhas de material comprometedor, 34 fotos e 2 gravações de vídeo, ele começou. Ok, eu entendo, senhor, eu disse. A péssima notícia é que você decidiu voltar para casa e não me avisou pelo menos a mim, porque na sua casa, bem no quarto onde você está no armário, está sentado o amante da sua esposa, senhor, disse o detetive, e calafrios percorreram meu corpo. Já havia sentido a presença de outra pessoa na casa, mas agora esse sentimento se intensificou exponencialmente. E o que você sugere que eu faça, senhor? Perguntei. Não sei nem o que te aconselhar, de qualquer forma a casa é sua, e é um direito inteiramente seu, só sem bobagens. Reunimos todas as evidências, precisaremos nos reunir para que você possa recolhê-las e por enquanto, desejo-lhe boa sorte, disse o detetive. Obrigado, adeus senhor, eu disse e desliguei o telefone, continuando parado como uma estátua perto da janela. Está tudo bem, querido? Dorothy disse, sentando na cama. Então me virei para ela com um sorriso forçado no rosto e disse, sim, meu raio de sol, melhor do que nunca. Pulei sobre ela, insinuando que a queria, mas ela começou a resistir. Espere, espere, que tal tomar banho primeiro? Você quer ir direto para a cama depois da viagem? Ela disse, e eu percebi que ela queria usar o tempo que eu estava no banho para tirar seu amante de casa, mas eu não deixei. Depois vou até o armário pegar algumas roupas limpas, eu disse. Melhor você ir tomar um banho que eu levo tudo para você, ela começou a dizer. Prefiro arrumar tudo sozinho, é melhor você se preparar e me esperar, eu disse me levantando da cama e indo em direção ao armário. Pare, pare, ela parou na minha frente e começou a falar. Eu apenas pensei, senti tanto a sua falta e você realmente não precisa tomar banho. Você está brincando? Deixe-me ir para o meu armário, eu disse, e Dorothy se jogou em cima de mim, começando a me beijar com força. Então eu a empurrei para cima da cama e fui até o armário. Não abra, por favor, ela disse, começando a chorar. Você desistiu cedo demais, pensei comigo mesmo e abri o armário e vi um jovem sentado lá embaixo de cueca, ninguém menos que Antônio. Ele olhou para mim e eu vi medo em seus olhos. Ai meu Deus, querido, tem um ladrão no armário. Comecei a gritar, agarrando Antônio pela orelha. Levei-o para o corredor e fechei firmemente a porta do quarto. Coloquei Antônio na banheira, fechei a porta e liguei a água fria. Você está louco, garoto? Eu comecei. Desculpe, desculpe, ele disse enquanto eu o encharcava com água fria. Essa não é a resposta certa. Por que você dormiu com minha esposa? Eu perguntei a ele. Por favor, me perdoe, ela começou a demonstrar interesse por mim e eu não resisti, disse o garçom. Fale a verdade, exigi e encharquei-o novamente com água fria. É verdade, exclamou ele, e de repente ouvi alguém tentando arrombar o banheiro. Foi Dorothy quem saiu do quarto. Deixei o amante dela na banheira e fui até minha esposa, dizendo para ela ir para o quarto dela e me esperar lá. Percebi que Antônio não estava mentindo para mim. Ele estava com muito medo de mentir. Então eu o levei para fora e disse para ele nunca mais voltar. O que mais me irritou foi que tudo isso aconteceu na casa de nossa família. Dorothy deixou propositalmente nossos filhos com os pais para me trair. Voltei para o quarto e encontrei Dorothy sentada na cama, chorando. Por que você está fazendo isso? Eu comecei. O que? Ela perguntou. Por que você destruiu nosso casamento?
Por que você me traiu? Eu perguntei diretamente. O que você quer dizer? Fiquei com medo de adormecer num quarto com um ladrão e um tarado, mas você veio e me salvou, disse ela, e uma lágrima rolou pelo meu rosto. Dorothy não admitiu seu caso e negou. Silenciosamente peguei minha bolsa e saí de casa. Dorothy tentou me impedir, mas eu disse a ela que só entraria em contato com ela quando ela estivesse pronta para me contar a verdade. Saí para um motel, deixando Dorothy sozinha em casa, indiferente a ela. Essa mulher não existe mais para mim. Ela tentou entrar em contato comigo, mas eu não me importei. Se ela tivesse me contado a verdade e tivéssemos conversado, talvez eu tivesse reconsiderado. Mas agora eu tinha certeza. Eu queria o divórcio. No dia seguinte, encontrei-me com um detetive que me mostrou o resultado de sua semana de trabalho, impressionando-me tanto que paguei mais do que ele pediu. Eu tinha fotos da minha esposa se beijando, abraçando, caminhando e indo para hotéis com garçom, e até mesmo sendo íntimas na minha própria casa. O que mais me chocou foi que ela ousou trazer alguém para nossa casa, nosso mundo privado. Foi uma sensação terrível. Voltei ao motel, falei primeiro com o advogado e protocolamos os papéis na justiça. Por algum motivo, resolvi ligar para Maria, e ela veio até mim, onde conversamos a noite toda e depois a levei para casa. Dorothy recebeu uma cópia das provas de sua infidelidade e percebeu que resistir era inútil, então assinou os documentos. Tive uma vontade louca de divulgar as fotos e o vídeo entre os conhecidos dela. Mas me contive, só Maria e meus pais sabiam disso. 3 meses depois, conseguimos nos divorciar. Foi um momento difícil porque não via meus filhos e cada dia era um pesadelo. Durante o julgamento, descobri que Dorothy me traiu porque muitas vezes eu saía e não estava lá para apoiá-la, então ela procurou a atenção masculina em outro lugar, sem perceber que isso poderia chegar tão longe. Ela queria a reconciliação, mas eu me opus e fui decisivo. Se ela tivesse me contado tudo desde o início, talvez as coisas pudessem ter sido diferentes, mas eu não queria continuar vivendo na mentira e na ignorância, principalmente porque não queria largar o emprego. Por decisão judicial, os filhos ficaram com Dorothy e eu não toquei na casa. Dorothy era uma excelente mãe, mas definitivamente não era uma esposa, pois ela me enganou por mais de 1 ano e me induziu. Ela destruiu nosso lugar sagrado, o restaurante onde uma vez a pedi em casamento, e foi difícil para mim aceitar tudo isso. Prometi às crianças que nos veríamos sempre que voltasse à cidade. Após sua exposição, Antônio decidiu deixar a cidade. Não sei o que teria acontecido com ele se eu não fosse o marido, mas de qualquer forma, não me importava com ele. Entendi que ele não era o culpado e que Dorothy era responsável. Claro, viajei muito e muitas vezes não estava em casa, mas será que isso é realmente um bom motivo para trapacear e mentir? Eu gostaria que Dorothy me confessasse tudo imediatamente, mas infelizmente isso não aconteceu. Eventualmente agora moro em uma pequena casa que comprei com meu próprio dinheiro. Eu pago pensão alimentícia e trabalho. Maria me visita frequentemente e podemos passar algumas noites juntos, mas não mais. Não quero um relacionamento, mas Maria não é contra isso, então funciona a meu favor. Dorothy continua a trabalhar, e é difícil para ela porque seus pais estão, para dizer o mínimo, chateados com ela. Como resultado, ela começou a beber poucos meses após o divórcio. Quando fui visitar meus filhos, senti cheiro de álcool em seu hálito e Dorothy parecia indisposta, então chamei a polícia e, por fim, consegui levar as crianças ao tribunal. Eu não esperava essa reviravolta. Achei que Dorothy conseguiria viver e criar os filhos com calma, mas aparentemente ela não conseguia lidar com isso. Por fim, voltei para minha antiga casa, mas depois a vendi e comprei uma nova na mesma área. Agora moro com os filhos e tive que largar meu emprego e mudar para um novo, menos remunerado, mas que me permite voltar para casa todos os dias. Meus pais e os pais de Dorothy ajudaram cuidando das crianças enquanto Dorothy morava na casa dos pais e não fazia nada além de beber álcool. 4 meses depois, Maria finalmente foi morar comigo e passou a morar comigo e com meus filhos. Para minha surpresa, as crianças a aceitaram calorosamente, assim como ela fez com elas. Maria largou o emprego como administradora e começou a trabalhar online em casa, gastando apenas 4 horas por dia nisso. No geral, minha vida se acalmou e tudo voltou ao seu curso normal com pequenas alterações. Eu não esperava que tudo acabasse assim e acreditei sinceramente que Dorothy poderia cuidar dos filhos e de sua educação, visto que eu me apoiava financeiramente, mas, infelizmente, ela escolheu um caminho diferente. No entanto, estou apenas feliz com isso. Não me sinto culpado por nada. Todo mundo diz que fiz a coisa certa e eu também acho. Esse é o fim da história. Leremos sua opinião nos comentários.
Você acha que o personagem principal fez a coisa certa ao decidir se divorciar da esposa? Por que a esposa do personagem principal decidiu cometer adultério? O personagem principal é o culpado por isso? Escreva sua opinião nos comentários e também não esqueça de se inscrever em nosso canal e deixar seu like para não perder novas histórias. Boa sorte!